Eu sou a floresta. Eu os vi crescendo aqui. Eles partiram, mas eles sempre voltam. Sim, eles sempre voltam. Pelas minhas árvores, sua madeira, minhas plantas, seus remédios, minha beleza, seu refúgio. Eu sempre estive aqui para eles. E eu fui mais que generosa. Em alguns momentos, eu dei tudo para eles. Agora acabou. Para sempre. Mas os humanos, eles são tão espertos, com suas mentes privilegiadas e polegares opositores. Eles sabem como fazer as coisas incríveis. Então, por que eles ainda precisariam de uma velha floresta como eu? Matas, árvores, eu, hein? Bom, eles respiram ar. E eu fabrico ar. Será que eles já pensaram nisso? Humanos, tão espertos, eles vão dar um jeito. Humanos fabricando ar. Vai ser engraçado ver isso. Esse é um dos maiores orgulhos da minha carreira. Um dia na vida eu fui a voz da floresta. E hoje quisera a floresta tivesse um coro de bilhões e bilhões e bilhões de vozes, porque a voz da floresta está rouca, está cansada, ela está ferida, está queimada. E agora eu tenho a oportunidade de conversar aqui com pessoas que emprestam as suas vozes há décadas e o seu conhecimento para dar voz à floresta. Dos Estados Unidos, nós temos a honra de compartilhar essa sessão com Thomas Lovejoy, um biólogo, ambientalista americano, o biólogo americano mais brasileiro que a gente conhece, um profunda vivência da Amazônia e que ficou famoso entre vários outros atributos por ter cunhado o termo diversidade biológica, que depois foi abreviado para biodiversidade. Tem também com a gente o saber e a paixão do saber de Carlos Nobre, cientista, pesquisador brasileiro que é referência para quem quer conhecer a Amazônia e os possíveis caminhos para a sua salvação, que é nossa também, principalmente. E, afinal, mas não finalmente, está aqui comigo o colega jornalista Felipe Pazini, que trabalha há anos na prática e na teoria pela Amazônia. E acontece da gente falar hoje no exato momento em que o Pantanal brasileiro sofre seu mais grave incêndio, pelo menos até onde eu sei, de que se tem notícia. Até mesmo o governo negacionista brasileiro reconhece a gravidade da situação, tanto que declarou estado de emergência no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Os números dão conta de que este ano no Pantanal já foram mais de 1.684 pontos de incêndio contra 494 no ano passado. Isso dá um aumento de 126%. No Cerrado, o aumento foi de 5%. No Amazonas, o INPE, na Amazônia ou no Amazonas, agora não sei bem, o INPE registrou 2.002 focos de incêndio contra 742 focos no mesmo período do ano passado, o que dá um aumento assustador de 170%. E como que para marcar simbolicamente essa situação, no dia da independência do Brasil, no dia 7 de setembro, Manaus, a capital do estado do Amazonas, amanheceu coberta por uma densa e extensa nuvem de fumaça. Bom, lendo jornais, Carlos Nobre, a gente sabe que o Pantanal está a arder e que a Califórnia também enfrenta incêndios como mais terríveis do que nunca. Quais são as diferenças, as semelhanças, diferenças e especificidades de cada caso? O que está acontecendo no Pantanal e o que está acontecendo na Califórnia? As semelhanças são o fato de que a Califórnia também está experimentando
cada ano ondas de calor e secas. A Califórnia viveu a mais longa seca do registro histórico, 2012 a 2017, 6 anos de seca consecutiva. Isso aumentou demais a mortalidade da floresta da Califórnia, normalmente uma floresta seca, também vegetação gramínea, mas no sul, a parte mais seca da Califórnia. E, portanto, o material combustível estava todo presente lá na Califórnia. Então, esses últimos anos, com períodos muito quentes e secos, fez com que qualquer faísca, e muitas são descargas elétricas, mas, infelizmente, muitas são humanas, como a linha de transmissão que foi derrubada pelo vento muito forte, o vento de Santa Ana, e aí deu a faísca, um pneu de um ônibus, de um caminhão, que saiu e a roda fez a faísca, e um fogo de artifício numa festa que caiu no meio dessa floresta seca. Então, isso que está acontecendo na Califórnia. A semelhança com o Pantanal é uma excepcional onda de calor e onda de seca. Nós tivemos o 2020 foi o mais seco no Pantanal desde 1973. O ano passado já choveu muito pouco na transição da estação seca, em outubro e novembro, para chuvosa. Teve muitos incêndios no Pantanal naquela época. Muito quente. Esse ano está batendo recorde de temperatura o Pantanal. Então, nós temos... Essa é a semelhança entre Califórnia e Pantanal. O Pantanal é uma vegetação de savana, é uma vegetação diferente da Califórnia. E uma enorme diferença. 100% dos incêndios no Pantanal são causados por ser humano. A Califórnia ainda tem uma porcentagem que vem de descargas elétricas, de raios. Então, nós realmente estamos vendo isso na Austrália, no verão. Nós estamos vendo explodir esses incêndios de florestas, porque o clima está mudando e a geração das faíscas, do fogo, tem aumentado demais. É o Global Biodiversity Outlook 5, o painel global da biodiversidade, acaba de ser divulgado, e das Nações Unidas, e com a expressão "a humanidade está numa encruzilhada", porque nenhuma das metas estabelecidas há 10 anos em Aichi, no Japão, para controle da influência do antropoceno, da devastação causada pelo homem, nenhuma dessas metas foi alcançada. Com relação à floresta amazônica, quais eram essas metas e o que se alcançou? Nobre ou Lovejoy, quem quer responder? Professor Lovejoy, primeiro. Então, primeiro, o relatório que saiu hoje, o Outlook, significa que temos uma crise biológica no nível do planeta mesmo. Não somente esses ecossistemas que estão em fogo, mas uma perda de biodiversidade de quase qualquer ecossistema no mundo. E é o momento para uma wake-up call, que nossa maneira de viver nesse planeta está insustentável. E que temos uma nova visão para desenvolvimento, e eu gosto de dizer manejar a planeta viva, mas a chave disso é de manejar nós mesmos,
Então, temos bastante inteligência que podemos aplicar e desenvolver soluções, mas também precisamos de uma vontade política. Felipe Pazzini, queria também a sua reação a esse relatório da ONU, mas o seu depoimento, porque você vem testemunhando na prática há 15 anos o desenvolvimento dos sistemas agroflorestais na Amazônia. Para quem não tem a menor ideia do que seja isso, o que são esses sistemas e que riscos eles correm nesse momento? Bom, primeiro agradecer, né, e agradecer de estar na presença de tantos gigantes, assim, para mim é um privilégio muito grande. Eu acho, Bial, que não só para a Amazônia, né, a Amazônia é porque é um grande símbolo, mas os sistemas agroflorestais não estão em risco, na verdade eles surgem como uma grande solução, porque a agricultura, né, a agricultura no mundo, isso não é uma coisa recente, né, uma agricultura de forma geral, né, nos últimos 10 mil anos, pelo menos as agriculturas que foram dominantes, elas desconsideraram o que era a tecnologia natural do planeta. Né? E o planeta, desde 10 mil anos para cá, quando terminou o último período glacial, ele virou floresta. Assim, de cabo a rabo, em todos os continentes, virou floresta. E e o ser humano, desde então, ele se empenha em conter floresta, em destruir floresta. Então, o que está acontecendo agora, numa escala muito global, ela aconteceu em outros ecossistemas em escalas menores, né? Quando a gente estuda, e agora então principalmente numa ciência que vem nos últimos 20, 30 anos, da gente estudar fóssil de pólen, né, de ver como que eram esses ecossistemas antes da presença humana, era tudo floresta. Então, desde do Império Romano, que destruiu, né, que levou à degradação, ou que acelerou a degradação do norte da África, que era um lugar, né, paradisíaco, Oriente Médio, né, aqui onde a gente está na Península Ibérica. E agora a gente vê o Brasil como sendo um dos últimos refúgios, né, de biodiversidade, de floresta, como ela deveria ser, e sendo completamente ameaçada por essa nossa forma de pensar. E aí eu concordo muito com o Mr. Lovejoy, que é uma mudança que a gente precisa fazer internamente. Né, e os sistemas agroflorestais eles vêm um pouco nesse sentido, de fazer com que, ao invés de nós tentarmos conter floresta, né, que a gente gasta muita energia em contendo floresta, a gente tentar usar essa tecnologia, usar esse mecanismo, esse funcionamento, essa forma, essa estrutura, para poder ter tudo que a gente precisa para viver, né, e não precisar explorá-la para a gente ter as coisas que a gente precisa para viver. Mas, Felipe, quando você fala sistema agroflorestal, para a gente entender, é a prática de agricultura na floresta? Explica isso. Tá. Desculpa, então, talvez tenha ido um pouco adiante. Então, sistemas agroflorestais, e aqui eu me refiro muito ao que a gente chama de agricultura sintrópica, que são os sistemas agroflorestais que vêm da abordagem de um suíço que já vive no Brasil há 40 anos, que é o Ernest Goethe. E ele é a grande referência em sistemas agroflorestais, colocou o Brasil no mapa, né? O Brasil hoje é igual o jiu-jitsu, né? O Brasil é o maior especialista em agrofloresta no mundo. E são sistemas que buscam mimetizar, né, emular o funcionamento do ecossistema daquele lugar, né, assim, do lugar onde se faz a intervenção. Então, como hoje a ciência já nos dá elementos suficientes, né, para saber que praticamente todos os ecossistemas do mundo, né, exceto algumas exceções, umas ou outras, eles viraram florestas, então a gente consegue fazer uma agricultura que mimetiza o processo de funcionamento de uma floresta. Né, e ela principalmente se apoia em dois pilares, que é a sucessão natural e a estratificação. Né, numa floresta, ou em qualquer ambiente natural, raramente uma espécie ocorre sozinha, ela ocorre sem companhia, e ela persiste muito tempo em um lugar sem que ninguém venha depois. Né, então, a gente usa esses mecanismos, que é da sucessão natural, para poder incluir, por exemplo, as nossas espécies anuais, né, anuais e bianuais, os nossos grãos, as nossas raízes, e ao mesmo tempo plantando também as nossas frutas, e a gente maneja isso. Né, a gente maneja a floresta e tendo todo o benefício que uma floresta traz, porque a única coisa que cria fertilidade, salvo raríssimas exceções, é a dinâmica da floresta.
ela, né, como aí os outros especialistas podem falar muito melhor do que eu, que cria, né, não só ar, ciclos hidrológicos, né, fertilidade do solo, fósforo disponível, nitrogênio, então está tudo relacionado com a dinâmica dos ecossistemas. Então, os sistemas agroflorestais eles buscam mimetizar essa forma. E aí eu devo dizer que o Brasil é um grande especialista nisso, né, que é um lugar que ainda tem floresta, né, as florestas não são memórias, né, ou relatos antigos, como a gente vê aqui em vários lugares aqui da Europa. Então, é muito mais fácil para a gente assimilar, para nós assimilarmos essa ideia. E devo dizer que aí eu vejo que é uma das únicas esperanças que a gente tem. Né, eu conheço aí o trabalho do Carlos, né, do Antônio também, que sou fã de todos eles, e eu acho que vai muito ao encontro do que eles também falam, de que se a gente quer criar uma economia, né, que está baseado na tecnologia da floresta, a gente precisa criar também uma agricultura que esteja baseada na tecnologia da floresta. Mais uma vez, voltando à importante referência que o professor Lovejoy fez, que isso começa por cada um de nós. Então, para isso, a gente tem que ganhar corações e mentes, não tem jeito. Primeiro, Carlos Nobre, como a sua reação a esse relatório da ONU, que parece tão desolador, é desolador mesmo? Sim, é desolador. Vários estudos estão mostrando esse risco. O painel de biodiversidade e serviços ecossistêmicos da ONU também vem mostrando esse risco. 1 milhão de espécies estão com risco de desaparecer. É muito desolador. Por quê? Porque quando as pessoas são perguntadas, em todo o mundo, mas vamos dizer assim, aqui no Brasil, as pessoas demonstram uma grande vontade de preservar a natureza, de preservar a biodiversidade. Por exemplo, há uma unanimidade nas pesquisas de opinião, 90% a 95% dos brasileiros são contra o desmatamento da Amazônia. Então, nós realmente temos que entender essa desconexão entre a vontade das pessoas, por exemplo, do povo brasileiro, e as ações das políticas públicas ineficientes e de alguns setores econômicos que ainda acreditam que tem que expandir a agricultura tradicional em cima da floresta, em cima do cerrado, em cima da Mata Atlântica. Quer dizer, nós precisamos realmente, vamos dizer assim, implementar uma democracia muito mais representativa e que, de fato, possa usar a ciência moderna. E não só a ciência moderna, é importante mencionar sistemas agroflorestais. Na América do Sul, quem primeiro praticou sistemas agroflorestais? Os indígenas. A floresta amazônica é toda antropizada. Só que os indígenas que chegaram 2.000 anos atrás, eles desenvolveram, entre aspas, os sistemas agroflorestais dos indígenas que tinham a mesma biodiversidade da floresta enriquecida de variedades. Tem mais de 500 variedades de mandioca, mais de 1.000 variedades de cacau e inúmeras outras variedades, os jardins caiapó. Quer dizer, então, nós como realmente mergir esse conhecimento tradicional que vive bem dentro da biodiversidade e com a floresta e com os ecossistemas preservados, com a vontade moderna do povo brasileiro de preservar a Amazônia, preservar a Mata Atlântica, preservar. Então, nós temos realmente que implementar muito mais fortemente a democracia, porque a democracia tem que representar a vontade do povo brasileiro. E se nós fizermos isso, nós realmente vamos reduzir o risco desse ponto de não retorno da biodiversidade. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. Esse tipping point, o ponto de não retorno na destruição do bioma amazônico, professor Lovejoy, ele já chegou? So I think it's very important to point out that almost all of the science underneath the tipping point is Brazilian science. First, Aeneas Salati demonstrating the hydrological cycle of the Amazon, which basically shattered the global dogma, which held that vegetation was simply the consequence of climate, had no influence on it whatsoever.
So he is sort of the unsung hero in all that science. And anything that Carlos and I have done about the hydrological cycle all traces back to his initial demonstration. So Carlos is the climate modeler here, but it's important to recognize that the hydrological cycle of the Amazon not only produces enough rainfall so that you have an Amazon rainforest, it also provides moisture to every country in South America except for Chile. And it includes, agriculture in central Brazil. So it's part of the continental climate system, and it needs to be taken care of and not forced to a tipping point. So Carlos and I have had these conversations over the years about how much deforestation could cause the cycle to degrade to a point where in some parts of the Amazon, like the South and the East, there just would not be enough rain to have a rainforest. So I think we're actually at the tipping point, but we haven't sort of pushed it over yet. So we have the symptoms in terms of longer dry season and tree species changing in the directions of ones that like dry conditions. But it's not too late to do something about it. And that will involve reforestation, not all of which has to be natural forests. Some of it can be production forests, along the kinds of things that Felipe was talking about. Carlos, então, o que o professor Lovejoy nos explica é que nós estamos com o pé na linha do ponto de não retorno. O que fazer, então? Reflorestamento, como o Lovejoy apontou, mas em que bases? Começando de onde? Como? É muito importante, em primeiro lugar, zerar o desmatamento. Nós tivemos um aumento do desmatamento no ano passado significativo no Brasil, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, só na Colômbia diminuiu um pouquinho ano passado. Esse ano nós estamos tendo um aumento ainda maior, talvez 30% de aumento do desmatamento na Amazônia brasileira. Então, a primeira realmente determinação é um rápido processo de políticas públicas efetivas, combate ao crime, o crime organizado, o crime ambiental, que responde por mais de 90% do desmatamento na Amazônia. E, além disso, nós temos que, naquele sul da Amazônia, que vai desde a fronteira lá com a Bolívia até o Atlântico, nós temos que restaurar. Quer dizer, ali, nós já desmatamos 800 mil quilômetros quadrados da Amazônia brasileira. Se nós rapidamente começarmos a restaurar essas regiões, por exemplo, ali na região de norte de Mato Grosso, parte de Rondônia, sul do Pará, 200, 300 mil quilômetros quadrados, nós vamos começar a fazer a floresta voltar a funcionar. A floresta ali já está reciclando menos água, ela transpira menos água, está mais quente. Então, se nós restaurarmos ali, a floresta começa ela mesma a voltar a funcionar como o resto da floresta. E por que isso é possível? Porque, por exemplo, dos 800 mil quilômetros quadrados já desmatados na Amazônia brasileira, quase 200 mil foram abandonados. É uma pecuária de muito baixa produtividade. Então, nós realmente podemos aumentar a produtividade das atividades agrícolas que existem e, com isso, nós temos 200, 300 mil quilômetros quadrados e aí sim nós temos que criar um esforço global, mundial. Eu acho que tem que ter uma contribuição global, não é só nossa, brasileira. Nós temos que ter um enorme projeto global, uma parte dessa restauração florestal, como o Felipe falou, sistemas agroflorestais que dão inúmeros benefícios para as populações locais, e uma grande parte, regeneração de floresta natural. Se nós fizermos isso nos próximos 10, 20, 30 anos, nós diminuímos o risco.
Se nós não formos nessa direção, em menos de 30 anos, nós vamos cruzar esse tipping point. Aí, aquele sul da Amazônia vai virar uma savana, e vai virando uma savana, e em menos de 50 anos, nós teremos 70% da Amazônia, uma savana degradada, só perto dos Andes, que ali chove muito, por outras razões, ali a floresta vai permanecer. Mas essa restauração da floresta, como é que isso pode ser feito? Tecnicamente, como é que isso se faz? Tem muitos locais em que os desmatamentos são em áreas próximas à floresta, a florestas vizinhas. Então, o que nós chamamos de regeneração natural. Existem muitas florestas secundárias crescendo na Amazônia em locais onde a pecuária foi abandonada, que é muito comum, porque o solo da Amazônia é muito pobre. Então, não mantém. A pecuária é mantida por 5, 7, 10 anos, que é os nutrientes que existem na floresta. Ele queima a floresta, o solo fica fértil ali por alguns anos, depois abandona-se. Então, ali pode haver regeneração natural em muitas áreas, mas a grande parte precisa um projeto, um mega projeto de restauração. Restauração florestal Bial, é uma coisa importantíssima no mundo. Uma grande maneira de um mitigador da mudança climática em todo o planeta é plantar árvore. A árvore, quando está crescendo, a fotossíntese retira o gás carbônico da atmosfera. Existe um projeto, por exemplo, chamado 1 trilhão de árvores. Antes da agricultura, 10 mil anos atrás, começar, nós tínhamos 3 trilhões de árvores a mais no planeta. Então, 10 mil anos, principalmente os últimos 200 anos, nós cortamos 3 trilhões de árvores. Então, esse projeto quer restaurar 1 trilhão de árvores e a Amazônia pode restaurar 30, 40 bilhões de árvores nessa meta global. Então, isso é muito urgente, nós precisamos realmente criar um esforço global e o Brasil poderia, inclusive, ser um dos líderes desse plano de mitigar as mudanças climáticas, mas também proteger a Amazônia e evitar o tipping point. Felipe, você anda pela Amazônia, você viaja. Qual a consciência do povo que mora lá, que vive a Amazônia, a realidade amazônica desse quadro? Consciência de que se vive muito próximo de um ponto de não retorno. Assim, durante muitos anos eu acompanhei, eu acho que quase 10 anos, né? Eu fiquei viajando para a Amazônia para acompanhar projetos de agricultura, projetos ou de extrativismo, de manejo de áreas de RESEX, né? De reservas de extrativismo. E eu gosto de dar um exemplo, Bial, que foi um projeto belíssimo que eu acompanhei, que foi uma aliança entre a Natura, a Embrapa, universidades e tal, que era para a ideia de fazer o cultivo de dendê em sistemas agroflorestais. Numa época em que o dendê estava entrando com muita força na Amazônia, era considerado uma ameaça, e o projeto ele foi lindamente executado, né? Teve participação de muitos bons cérebros, e ele porque o dendê é uma planta que né, ela é um inimigo ambiental, né, muito famoso inimigo ambiental, né, responsável por dizimar algumas florestas, espécies nativas, macacos, primatas. Então lá eles fizeram um desenho em que o agricultor, ele desde a implantação do dendê, ele iria também plantar espécies de interesse agrícola. Ele plantaria o feijão, plantaria milho, plantaria mandioca, principalmente a mandioca. Então ele começa a colher desde cedo. E junto com o dendê, ele planta o açaí, o cacau, outras plantas, por exemplo, o ingá, que dá alguma fruta. Então ele começa a enriquecer aquele ambiente, mas também plantando o que ele vai colher depois que o dendê deixar de ser produtivo, quando ele fica muito alto e deixa de ser produtivo. Aí entram as castanhas, as andirobas, né? Então seria quase que uma aposentadoria para aquele povo. E o que a gente percebeu, né, que foi até um pouco triste assim, para mim, é de que, por mais que todos os indicadores são ótimos desse projeto, o óleo é melhor, ele é de melhor qualidade, orgânico, né, biológico,
né? O açaí que se produziu naquela área, por ser um açaí consorciado com outras espécies, né? O açaí, no extrato dele certo, ele produziu uma cremosidade diferente, né? Então isso foi apontado pelos pesquisadores, né? O cacau produziu muito bem, enfim, tudo dando certinho. E depois de alguns anos eu fui lá e quis saber por que, assim, como que estava a adoção desse projeto, porque ele foi um projeto de 18 hectares, como que os vizinhos viam. E o que me chocou é que a adoção foi muito baixa, não sei se isso mudou hoje, né? Que por mais que esses projetos tenham sido bem-sucedidos, a população local ela não está pronta culturalmente, ela não tem incentivo nenhum para poder fazer isso, ela não tem incentivo econômico, todos os subsídios, tudo vai contra esse tipo de ação. Então a gente sempre, e eu tinha essa ilusão um pouco de achar que a gente precisava lidar com os agricultores para tentar fazer uma transformação na relação do ser humano com floresta, com os ambientes naturais. E hoje, para mim, é muito claro que os agricultores, os ribeirinhos, né, esses que vivem diretamente em contato com ela, eles são os mais enforcados, eles estão com a corda no pescoço. Eles são os que menos conseguem mudar. Eles estão submetidos a uma cadeia que não os permite mudar, né? Então, essa volta muito comprida para responder a sua pergunta, eu queria ser mais otimista, né? Mas eu acho que a gente precisaria, né, como aí outros falaram, de um grande projeto, né, um projeto de país, um projeto socioambiental de verdade, com a participação de toda a sociedade, para poder realmente falar, não, temos que fazer isso, né? Não dá para não fazer isso. Zerar o desmatamento já não é suficiente, né? A gente precisa reflorestar. Então, para isso, a gente precisa gerar uma economia que refloreste. Então, assim, todo o modelo, toda a cadeia produtiva precisa mudar. A gente e é injusto a gente cobrar isso dos agricultores. Não sei se respondi essa pergunta. Sim, mas abriu para várias outras perguntas, mas é assim mesmo. Em geral, a boa resposta não é a que atende a pergunta, mas a que propõe perguntas num degrau acima da pergunta anterior. Então, eu fico feliz com isso. Lendo artigos do professor Nobre, ele menciona estratégias evolucionistas, estratégias evolutivas de espécies amazônicas, e eu queria saber o que essas estratégias podem nos ensinar a nós, seres humanos, e nos inspirar para agir na defesa delas, que também, em última instância, é nossa defesa. All that biodiversity actually has tremendous potential. It's like a library which most of the books have not even been cataloged, let alone read. And there will be some adaptations of those individual species there, which will be transformative to the life sciences without any question. It's already happened, sort of almost serendipitously. And there is a need, and I hope Carlos will talk about this, to actually think about a major intellectual research institution that looks at all of that. Maybe it's a joint exercise of all the Amazon nations. But, you know, we already have INPA in Manaus, but it is miserably funded, right? How they manage to produce as much good research as they do is due to the dedication of those researchers. It's not like there's been any continuity of vision since INPA was originally established with that kind of view. So I think it's just, you know, it's a matter of stepping back and not repeating the same mistakes and trying to do conventional agriculture in the middle of the rainforest, but trying to figure out what does the rainforest tell us about the kinds of things that we could be successful at. But Carlos has been doing a lot of thinking about this. Carlos, queria passar a bola para você, como o próprio professor Lovejoy acabou de fazer. Acho que essa imagem que ele citou é uma grande biblioteca que ainda não foi sequer catalogada, quanto mais
os livros foram lidos. E você também me apresentou uma expressão que eu não conhecia, são tecnologias próprias da natureza. Eu queria que você me explicasse que tecnologias, o que são tecnologias próprias da natureza e como nós podemos lê-las, decodificá-las. Açaí, que começou a explodir como um produto de consumo global há 20 anos, quando ele saiu de ser um produto local da Amazônia, começou a primeiro atingir o Brasil e depois atingir o mundo, por que ele virou popular? Uma novela da TV Globo, no final dos anos 90, que o autor gostava de açaí e ele colocou na novela todos os jovens comendo açaí. Você lembra disso, Biel? Você lembra disso? E, de repente, o açaí virou uma coisa dos jovens, de academias, aquela coisa. Aí ele atinge os Estados Unidos, 2 californianos levam para lá, criam uma moderníssima indústria de produtos do açaí. O açaí traz mais de $1 bilhão para a economia da Amazônia. Ele beneficia 300 mil pessoas. Essas pessoas todas, antes do açaí, elas eram pessoas que eram classe E no Brasil. Elas passaram a ser classe D e muito chegaram à classe C. Quando a gente vê sistema agroflorestal ali em Tomé Açu, dos descendentes de japoneses, muitos ali atingiram a classe B. Então, produzem mais de 70 produtos na cooperativa de Tomé Açu. Milhares de pessoas são beneficiadas e não só os descendentes de japoneses. Então, a gente começa a ver esse potencial. Esse potencial está lá, ainda em pequena escala. Então, lógico, o açaí já produz 250 mil toneladas por ano. Então, a gente vê que esse potencial dos produtos da floresta, ele é grande economicamente. Muito mais do que pecuária, muito mais do que soja. O que nós precisamos agregar é o que eu chamo bioindustrialização. Nós precisamos agregar valor a esses produtos. E a tecnologia que vem da natureza é aprender muito como que uma floresta mantém um equilíbrio ecológico, biológico, e você aumenta muito a produtividade. Quando você tira tudo e bota uma cultura de uma coisa só, vem uma praga e acaba com a cultura. Por que os japoneses, de descendentes japoneses de Tomé Açu, abandonaram a pimenta do reino? Porque veio um fungo, acabou totalmente. E eles aprenderam com os vizinhos, os amazônidas ali, e começaram a desenvolver sistemas agroflorestais. Então, manter esse equilíbrio ecológico é muito importante. E também a gente precisa realmente vencer um bloqueio cultural que nós trazemos há 500 anos, que herdamos dos colonizadores ibéricos, e começar a aprender com o conhecimento tradicional. Os indígenas, em 12 mil anos que existem humanos na Amazônia, principalmente nos últimos 5, 6 mil anos, eles desenvolveram inúmeros processos de tornar a biodiversidade rentável, fármacos para a medicina indígena, produtos alimentícios, N outros produtos. Eles modificaram o solo paupérrimo da Amazônia em milhares e milhares de locais na famosa Terra Preta dos índios. Então, quer dizer, a gente precisa sair desse orgulho que nós, ocidentais, temos conhecimento, os indígenas são primitivos, imergir o conhecimento moderno que nós temos da ciência moderna com o conhecimento tradicional e buscar esse modelo. Então, um pouco dessas ideias que eu tenho discutido, o professor Lloyd Joy tem me ajudado muito, é como que a gente combina esses conhecimentos, como que a gente traz as modernas tecnologias também do mundo moderno, do século XXI, chamado Indústria 4.0, que são baratas, são amigáveis, são simples, acessíveis, como que a gente traz essas tecnologias e aumenta muito o valor dos produtos da floresta através da industrialização. Por exemplo, nós podemos industrializar na cadeia do açaí, o que o Vale do Silício fez lá na Califórnia, com imenso valor. Nós podemos industrializar todos esses produtos. Mas o maior potencial, Bial, não é nem dos produtos que existem. Como o professor Lloyd Joy já sinalizou, o maior potencial é uma parte da biodiversidade que nós ainda mal conhecemos. Então, nós temos realmente que beneficiar o conhecimento tradicional, que conhece muito mais do que nós da biodiversidade, e também usar a ciência moderna. Lógico, a ciência moderna também tem condições de conhecer o potencial da biodiversidade e aprender muito
por exemplo, 1 hectare, deixa eu dar esse dado, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, um campo de futebol da floresta amazônica tem o mesmo número de espécies de árvores que têm flores que toda a Europa, só para dar uma pequena comparação. Uma árvore na Amazônia, uma grande árvore, abriga 3 mil diferentes espécies de formigas, que é todo o número de espécies de formigas do Reino Unido ou dos países nórdicos. Nós nunca demos valor para essa riqueza de como se desenvolveu essa máxima biodiversidade nesse clima e nessa biologia dos trópicos. Então, nós nunca olhamos para isso. Nós chamávamos de mato. Corta tudo, aquilo tudo só traz problema. Então, nós precisamos mudar essa cultura, valorizar muito mais a biodiversidade e conseguir, com ciência moderna e com conhecimento tradicional, encontrar esse caminho, o caminho do meio, um caminho moderno, nós chamamos a Amazônia 4.0, para ligar com a indústria 4.0, e aí sim, trazer enorme valorização, principalmente de novos produtos. E é isso que a gente tem chamado os países amazônicos, particularmente o Brasil, eu sou brasileiro, eu uso esse termo, se tornar a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. Nós perdemos a corrida com os chineses, com os coreanos em semicondutores, perdemos a corrida em muitas outras indústrias. O nosso grande potencial do século XXI é nos tornarmos a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. É difícil não concordar com a lógica de seu pensamento, seja socio ou economicamente falando. No entanto, eu não queria, mas é meio que impossível não entrar na seara de uma atmosfera politicamente envenenada. Como é que nós não podemos esperar o governo mudar? A gente tem que lidar com quem está no poder agora. Como encaminhar essas propostas no atual clima político? Olha, nós temos que, lógico, nós estamos vivendo num mundo uma tendência que é uma surpresa para todos os cientistas sociais do mundo. Ninguém podia prever que no século XXI uma tendência de antidemocracia fosse mais crescente do que uma tendência de democracia. E essa antidemocracia também ela é muito associada com o negacionismo científico, o negacionismo da ciência, o movimento de vacinas, terraplanistas, mudanças climáticas e várias outras coisas. Isso foi muito imprevisível. Eu acho que não consigo me lembrar um único cientista que previu 20, 30 ou 50 anos atrás que no século XXI nós viríamos crescer os movimentos antidemocráticos. Um pouco do que cientistas sociais têm escrito a respeito é um pouco da frustração de muitas populações no mundo com a falta de eficiência da democracia representativa. Então, as pessoas começam a olhar um líder, um salvador, um imperador. Então, votam muito nessas figuras que eles acreditam que sejam místicas e míticas, que vão resolver todos os problemas, que vão trazer desenvolvimento, que vão acabar com a corrupção, que vão salvar a pátria. Com a violência. Então, essa coisa que está acontecendo é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, não. Brasil, Estados Unidos, Turquia, Bielorrússia, Filipinas e muitos outros países, Venezuela. Então, esse é um movimento mundial. Então, quer dizer, lógico, nós coletivamente temos que lutar muito por uma democracia representativa efetiva. Esse é um primeiro aspecto, não simples, mas um primeiro aspecto. O outro aspecto, aqui no Brasil, eu acho que é nós demonstrarmos isso. E, para isso, Bial, nós precisamos, talvez pela uma das primeiras vezes, começar a colocar a comunidade científica e tecnológica trabalhando juntos com o setor privado. Sempre se espera muito que o governo vai trazer a solução, o governo vai apontar a solução, o governo vai resolver. Então, nós precisamos agora, como nós temos um governo, pelo menos o governo federal, que tem uma posição que não é para esse aproveitamento econômico da biodiversidade e favorece muito a expansão das fronteiras agrícolas de commodities, como pecuária, soja, milho, etc., nós precisamos realmente fazer uma parceria com o setor econômico privado mais avançado, indústrias, até mesmo uma parte do setor do agronegócio, e demonstrar a viabilidade. Então, é esse que nós precisamos fazer. Nós precisamos ir para o campo, nós precisamos ir para a Amazônia, nós precisamos... O potencial da biodiversidade brasileira é gigantesco, todos os biomas, mas, em particular, na Amazônia,
e começar a mostrar que o valor dessa nova bioeconomia é muito maior, traz inclusão social, melhora a vida de todos e faz a economia brasileira ser mais vibrante. Então, nós vamos demonstrar isso e talvez ignorar um pouquinho as políticas públicas que precisam apoiar esse modelo, mas demonstrar primeiro. E também envolver a comunidade científica. Muito da comunidade científica brasileira ela foi em outras direções. Por exemplo, menos de 3% do orçamento da Embrapa, que é uma belíssima instituição de pesquisa do Brasil, vai para produtos da biodiversidade brasileira. 2,7 bilhões de reais por ano é o orçamento da Embrapa, só 3%, menos de 3%, e a Embrapa tem pesquisadores fantásticos que podem avançar. Então, nós precisamos realmente também utilizar a capacidade científica e tecnológica do sistema de ciência e tecnologia, que no Brasil é quase todo público, e, por fim, nós precisamos também desafiar o setor empresarial para investir em inovação. Nós temos muito baixo investimento do setor empresarial em inovação. Então, nós vamos fazer com que o setor empresarial moderno invista em inovação e busque essas soluções, de novo, combinando o conhecimento tradicional dos povos amazônicos com o conhecimento científico. Isso, se nós fizermos isso, nós criamos um modelo de desenvolvimento que não existe em nenhum lugar dos trópicos. Não existe país tropical desenvolvido, com exceção de Singapura, que é um caso à parte que não tem nada a ver com a biodiversidade, é industrial, petróleo. É uma cidade. Exatamente. Então, é uma cidade. Então, quer dizer, não existe modelo para copiar. Então, nós temos que criar esse modelo e, portanto, vamos dizer assim, não podemos abaixar a moral, o entusiasmo, porque nós temos um governo federal que tem um discurso contra esse tipo de aproveitamento econômico da biodiversidade. Nós temos realmente que ter uma visão de um pouquinho mais longo prazo, mas tem que ser rápido. Como eu falei, se nós continuarmos com o desmatamento, queimadas e tudo na Amazônia nos próximos 20, 30 anos, nós vamos perder quase toda a floresta. Professor Lovejoy, eu sempre tive a impressão, desde as minhas primeiras idas à Amazônia, as minhas primeiras experiências na floresta amazônica, de que todo brasileiro deveria ter essa experiência para entender a Amazônia, porque a compreensão, uma vez que você está lá, a compreensão daquele universo muda, se transforma imediatamente, naturalmente, organicamente. É muito fácil ter opiniões olhando de fora. Quando você chega e vive aquilo, algo acontece dentro do seu coração e de sua cabeça. E antes de nós começarmos o programa, o senhor estava falando do que acontece com você depois de alguns dias, algumas horas, no Campo 41, Camp 41. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa sensação de estar na Amazônia e perceber que o planeta é um ser vivo. If you go to Camp 41 or some other lovely part in the Amazon and spend the time in the forest, sleep in a hammock, outdoors. You can have a roof over you, of course, but don't go someplace where you end up sleeping shut up indoors with an air conditioner. Be out there in the forest and just absorb the experience. And literally, I've never had anybody have that experience with me without it sort of changing them really in sort of their understanding of the biology of the planet. Because they listen to that forest essentially for 72 hours, sometimes deliberately, but sometimes not. And you just end up understanding basically in your soul that we live on a living planet. And that's how the planet works. And it's in our own direct interest to manage ourselves so that the planet can still work that way.
And it doesn't require a lot of lessons or anything else. It's just experiencing, one of the most diverse ecosystems on the planet. Muito obrigado, professor Lovejoy. Muito obrigado, Carlos Nobre. Pazini, essa experiência descrita pelo professor e essa experiência que qualquer um tem quando vai à Amazônia, e que é muito difícil uma sensibilidade não ser afetada por essa experiência, mas é nosso papel, nós jornalistas, transmitirmos algo que minimamente induza a algo próximo, minimamente próximo à experiência real. O que você acha que muda assim, do que você faz, o que você tem visto que funciona? Então, primeiro eu tenho que concordar com isso, né? Eu acho que, assim, desde a primeira vez que eu fui à Amazônia, ela dá uma noção muito grande da nossa pequenez, né? Perto daquela floresta toda. A gente se dá conta de que a gente não é governante de nada, a gente não manda em nada, a gente fica meio diminuído diante daquela grandeza toda. E eu acho, Bial, assim, voltando um pouco até na questão que você puxou antes, que o Carlos puxou do açaí, eu acho que precisamos unir a comunicação com a ciência, né, tal como esse projeto do açaí foi bem sucedido, né, por causa de uma novela. A gente tem uma experiência super bem sucedida com o Edmara, também com o Velho Chico, né, que foi, de longe, a melhor extensão rural que nós fizemos. Nós alcançamos muito mais pessoas do que qualquer outra ação que a gente podia ter como movimento agroecológico, agroflorestal no Brasil. E agora a gente vai ter a chance de tomara, repetir esse feito com Pantanal, né, com a novela Pantanal, que está sendo escrita pelo Bruno Luperi. E eu acho que é isso, Biel. A gente, desde criança, a gente aprende a explorar recursos. A gente aprende que a gente precisa ser esperto, se dar bem explorando os recursos. A gente nunca aprende a gerar recursos, a criar recursos. E agora, diante de 200 milhões de hectares, né, degradados no país, mais de 13 milhões de pessoas passando fome, a gente precisa aprender a criar uma economia e gerando recursos ao longo do tempo. E isso quem nos ensina é a floresta. Então, esse encantamento pela floresta, eu vejo que é um papel que vai vir de uma aliança entre a ciência e a comunicação e a arte, e que espero que as outras esferas da sociedade consigam beber dessa fonte e criar novos mecanismos para a gente mudar essa nossa cultura, essa forma de pensar. Professor Carlos Nobre, antes de encerrarmos a conversa, alguma coisa que ficou de importante por dizer, que você gostaria de concluir? Eu acho que nós estamos, a gente olha a Amazônia, ela está próximo desse tipping point, mas há uma preocupação mundial que não é só a Amazônia, né? Nós estamos perto de tipping points imensos em todo o sistema da Terra. O permafrost, as regiões congeladas do Canadá e da Sibéria estão descongelando, estão queimando aquele solo cheio de carbono, estão liberando, inclusive, vírus e bactérias que estão presos lá há milhões de anos, e eles voltam vivos. Nós estamos modificando as circulações oceânicas globalmente. Nós estamos derretendo muito mais rápido o gelo da Groenlândia e da Antártica Ocidental. Então, nós estamos com muito risco de colocar o planeta numa trajetória que o planeta não vê há dezenas de milhões de anos. Se nós perdermos o carbono que está nas florestas tropicais, a Amazônia tem mais de 400 bilhões de toneladas de gás carbônico lá armazenado. Carbono que vira gás carbônico quando a floresta desaparece. Outras florestas tropicais, o carbono que está lá no permafrost, o metano que está lá enterrado no Oceano Ártico, que pode subir para a atmosfera, uma parte, e virar um gás de efeito estufa muito perigoso.
Se nós não tivermos cuidado em irmos para uma trajetória completa de sustentabilidade, mantendo a integridade dos ecossistemas, vamos dizer assim, esquecendo de combustíveis fósseis de vez, indo para energias renováveis, o Brasil tem um potencial de energia renovável gigantesco, nós podemos colocar o planeta numa trajetória que a gente chama, em inglês é hot house, em português seria a casa pegando fogo, no século 22. Isso não está fora mais, não é uma coisa com a probabilidade 0,01%. A probabilidade disso acontecer hoje, pelos cientistas, nós avaliamos, está entre 10% e 15%. É uma coisa assim, uma probabilidade de 10% a 15% disso acontecer é altíssima. E se virar uma hot house, é outro planeta. Acaba com quase toda a biodiversidade do planeta e nós, humanos, vamos estar numa situação até difícil de sobreviver. Rio de Janeiro, por exemplo, em todos os dias do ano no Rio de Janeiro, Bial, vocês vão ficar tendo um ambiente climatizado várias horas por dia, porque as condições de temperatura e umidade do rio não permitem o corpo humano sobreviver. Então, isso não é ficção científica, isso é uma coisa que está aparecendo. Por exemplo, esses incêndios no Pantanal, na Amazônia, na Califórnia, na Austrália, na Sibéria, todos estão aumentando numa velocidade muito mais alta do que se previa 10 anos atrás. Então, esses tipping points estão muito mais próximos. Então, nós temos que tomar uma atitude global de toda a sociedade de encontrar essa trajetória de sustentabilidade, tanto para reduzir o risco das mudanças climáticas, o risco de novas pandemias. Nós tivemos 2 pandemias no século XX e já tivemos 4 pandemias em 2 décadas. Quer dizer, nós temos que repensar o planeta, manter todo o equilíbrio ecológico e realmente reduzir o risco das mudanças climáticas, não emitir mais gases, restaurar 1 trilhão de árvores para remover o gás carbônico. Se nós não formos nessa trajetória, e eu torço muito que os jovens na geração da Greta, e os jovens brasileiros também, não percam o tempo que a minha geração perdeu. Eu já sou da geração que soube das mudanças climáticas e não fizemos nada. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, que os jovens eles tomem uma outra atitude de vida, uma outra atitude comportamental, que eles exijam respostas democráticas da classe política e que eles mudem os padrões de consumo do planeta para nós atingirmos sustentabilidade. Senão, os riscos são infinitos. Professor Thomas Lovejoy, suas palavras finais. The only way we can get to where we need to get is actually to do a lot of ecosystem restoration and pull back a lot of that carbon from the atmosphere by restoring ecosystems. So the amount of carbon up there is from destroyed terrestrial ecosystems is roughly equal to what remains in intact terrestrial ecosystems, which is a pretty shocking thing to say, but that's what the numbers actually are. If we restored enough ecosystems to take back 1/3 of that carbon, we could end up with the soft landing that we really have to have. And basically, there's no other solution other than to embrace the fact that the planet works as a linked physical and biological system, and that it's in our direct interest to restore its capacity. Muito obrigado, Thomas Lovejoy. Muito obrigado, Carlos Nobre. Felipe Pazzini, muito obrigado. E está tudo dito. Agora resta a nós trabalharmos por isso. Obrigado. Tchau. Tchau.